Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso cumprimento de sentença. Vamos falar um pouquinho agora sobre o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de pagar a quantia certa pela fazenda pública. Então, aqui nós temos como executado a fazenda pública. E o procedimento, ele tem algumas pequenas características que o diferem do cumprimento de sentença comum, justamente por termos a fazenda pública como executado. Lembrando que acho que já é de conhecimento de vocês que quando estamos falando de débito em relação à fazenda pública, quando nós temos um débito de valor maior, falamos de precatório, onde esse precatório ele entra numa ordem legal para pagamento, segue-se uma ordem de prioridade prevista em lei, e quando nós estamos falando de pequeno valor, nós estamos falando aí da RPV, daí seria sim a requisição de pequeno valor, tá? Então, como todo procedimento, o cumprimento de sentença, o início do cumprimento de sentença, ele deve ser feito também a requerimento do exequente, cabe ao exequente apresentar os seus cálculos, conforme nós já vimos. Quando estamos falando de litisconsórcio ativo, ou seja, mais de um exequente, cada um deve apresentar o seu cálculo de maneira distinta. A fazenda pública, diante do requerimento de cumprimento de sentença feito pelo exequente, cabe a ela apresentar impugnação ou eventualmente realizar o pagamento através da IPC, RPV ou da expedição de precatório. Para a apresentação de impugnação, a fazenda pública, de forma diversa, ela tem um prazo de 30 dias, não 15 dias, conforme nós havíamos visto. Então, aqui existe um prazo de 30 dias. E quando nós falamos de fazenda pública, aqui não podemos falar de penhora, justamente porque a penhora em relação ao patrimônio da fazenda pública, aos bens da fazenda pública, é uma exceção, entra aqui a constrição de bens da fazenda pública, é medida excepcionalíssima. Então, aqui neste procedimento, não falamos de penhora, nem no momento do requerimento, onde caberia ao exequente indicar bens a penhoras, e nem no momento da impugnação, como matéria arguível à impugnação. As matérias arguíveis em impugnação pela fazenda pública são as mesmas daquelas que a gente viu, tirando a questão da penhora. Então, entra aqui também a questão do impedimento, da suspeição, entra o excesso de execução, onde também cabe à fazenda pública apresentar uma planilha mencionando o valor que acredita que seja do débito, tá? E também a impugnação, assim como no procedimento comum, a impugnação apresentada pela fazenda pública, ela também não tem caráter suspensivo. Pode a fazenda pública requerer esse caráter suspensivo? Pode. No entanto, de forma diversa, a fazenda pública aqui não precisa garantir o juízo. Ela não precisa apresentar uma garantia diante do seu pedido de suspensão. Basta que ela comprove aqueles requisitos que nós mencionamos, o fumus boniuris e o periculum in mora, ou seja, de que ela tem um direito concreto, ela tem um direito robusto, um direito previsível, e de que há possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Então, aqui surge, sim, essa possibilidade da fazenda pública pedir o efeito suspensivo, desde que comprovado esses dois requisitos, não havendo a necessidade da garantia. Caso eventualmente não exista impugnação apresentada pela fazenda pública, a fazenda pública já realize o pagamento, aqui não há incidência dos honorários, ok? Então, são essas as ressalvas em relação ao cumprimento de sentença, quando no polo passivo figura a fazenda pública. Vamos falar um pouquinho agora sobre o cumprimento de sentença em tratando-se da obrigação de fazer e de não fazer. Pessoal, a obrigação de fazer e não fazer entram aqui aquelas obrigações, muitas vezes personalíssimas, aquelas obrigações, aquele sujeito que contratou um chefe de cozinha para fazer o seu casamento, renomado, e esse chefe eventualmente não cumpriu com a obrigação. Então, aqui entram algumas tutelas específicas. Aquele sujeito que se comprometeu a pintar um quadro, enfim.
e cabe dentro da execução a busca do resultado prático equivalente, ou seja, a partir do momento em que há o requerimento diante dessa execução, busca-se o resultado mais próximo possível para que a parte fique satisfeita com aquele resultado. Lógico que aqui também, quando não nos deparamos com aquele resultado totalmente equivalente, há também a possibilidade de busca de perdas e danos na mesma demanda. Então, eu posso me valer da mesma demanda no cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer para também buscar as perdas e danos. Aqui também, como os outros procedimentos, há necessidade do requerimento de cumprimento de sentença pelo exequente. Deve o exequente indicar a forma de cumprimento, porque muitas vezes até este cumprimento ele é alternativo ou até mesmo ele não há possibilidade de se verificar como ele deve ser feito, ele é incerto. Então, diante dessa incerteza de cumprimento, cabe ao exequente, no momento de propositura do cumprimento de sentença, no momento do requerimento, cabe a ele indicar a forma como deve ser feito esse cumprimento de sentença. Lembrando também que quando nós estamos falando, porque muitas vezes, quando você lê o artigo que fala do cumprimento de sentença em tratando-se de obrigação de fazer, surge a possibilidade do juiz se valer de ofício de algumas tutelas específicas. Então, só para não confundir, o juiz pode se valer de tutelas específicas para o cumprimento de ofício. No entanto, o requerimento continua sendo imprescindível pelo exequente. O exequente ele tem que fazer o pedido do cumprimento de sentença. No entanto, para que eventualmente o executado venha efetivamente a cumprir essa obrigação, o juiz pode se valer sim das tutelas específicas de ofício. O juiz ele pode fixar multa diária, ele pode determinar a busca e apreensão, e dentre outras tutelas de ofício, sem que haja o requerimento da parte. Essa possibilidade ela vem bastante em consonância com aquele artigo que nós mencionamos anteriormente, o artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil, que traz essa possibilidade do juiz se valer de outros meios indutivos para que o executado cumpra a sua obrigação. Eu até tenho um caso bem interessante no escritório em relação a essa questão da tutela. Uma cliente me procurou mencionando que a mãe era beneficiária do plano de saúde Unimed, no entanto era uma Unimed regional, era uma Unimed de Presidente Prudente. E a mãe veio visitá-la aqui em Londrina e teve um infarto. Eles internaram e a Unimed estava se recusando a fazer o procedimento, ela tinha que colocar um stent, era uma angioplastia na época, e a Unimed estava se recusando. Então, nós entramos com pedido liminar de urgência e pedindo a fixação de multa diária. Eu me lembro a época que eu pedi a fixação de multa diária pelo descumprimento no valor de R$5.000. Era um juiz de plantão, tinha que ser tudo muito rápido. O juiz concedeu o nosso pedido, no entanto, ele mesmo modificou o valor da multa diária. Ele verificou eventualmente quanto ficaria todo o procedimento e fixou a multa diária no valor de R$50.000, que até, conforme a decisão dele, era uma multa mais efetiva, que realmente traria resultado, porque se vocês forem parar para pensar, a Unimed, deixando de cumprir a decisão, ela deixaria de gastar R$50.000 e teria que pagar R$5.000 de multa. Então, talvez a multa se tornasse atrativa. Então, a multa, ela realmente tem que ser num montante que cumpra o seu objetivo, ou seja, que induza realmente o executado a cumprir a obrigação. Eu tive um outro caso também no escritório, onde o nosso cliente era um supermercado e eles tinham um contrato com a Oi Brasil Telecom. E esse contrato ele deixou de ser cumprido durante um determinado período, a Oi começou a cobrar valores exorbitantes deles. Nós entramos com uma ação
e começamos a depositar os valores em juízo e pedimos o cumprimento do contrato, em conformidade com o que ele era. A Oi, em determinado momento, deixou de reconhecer esses pagamentos e cortou a linha com os meus clientes. E a época um caso bem antigo. Os meus clientes dependiam da Brasil Telecom para a utilização de cartão de crédito no mercado. Vocês imaginam o transtorno que isso gerou? Enquanto eles estavam sem a linha de telefone, o cliente não podia passar o cartão de crédito no mercado. Então, nós novamente entramos também com o pedido liminar de obrigação de fazer, para que eles dessem cumprimento àquele contrato e, inclusive, liberassem os serviços, e também pedimos a fixação de multa. Na época, acho que, se eu não me engano, era uma multa de R$15 mil diária. O juiz concedeu, e também, diante desse argumento, que tinha que ser uma multa coerente e tinha que ser uma multa em conformidade com a parte, né? Com a capacidade econômica da parte, porque muitas vezes você fixa uma multa de R$15 mil para o Facebook. Para eles não é nada, não vai ter o poder coercitivo essa multa. Então, essa multa, dentro da obrigação de fazer, ela torna-se necessária, ela pode ser fixada de ofício pelo juiz. No entanto, ela tem que ter realmente esse viés coercitivo. Dentro dessa demanda de pedido de obrigação de fazer, do cumprimento de sentença por obrigação de fazer ou de não fazer, existe essa possibilidade, então, das tutelas específicas de ofício pelo juiz, e, caso eventualmente ainda assim o executado ele não cumpra a tutela específica, aquela tutela realmente prevista inicialmente, cabe sim, dentro dessa mesma demanda, o ressarcimento por perdas e danos. Esta multa, que é fixada pelo juiz, ou de ofício, ou pedida pela parte, ela pode sim ser executada dentro do mesmo processo, ela tem validade a partir do momento da sua fixação, ela pode ser cobrada dentro do mesmo processo, no entanto, o seu levantamento só vai ser realizado após o trânsito em julgado. Então, existe essa possibilidade de cobrança, no entanto, ela só vai ser levantada após o trânsito em julgado. Então, as questões, assim, ela é devida desde o dia do seu descumprimento, desde a partir do momento que existe o descumprimento, já começa a figurar essa multa. Desculpa, até anteriormente eu falei para vocês de uma forma equivocada. Então, a multa, ela é prevista desde o seu descumprimento. Agora, vamos falar rapidamente sobre o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de entregar coisa. O artigo 538 do Código de Processo Civil, ele traz essa previsão e menciona o seguinte: não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido o mandado de busca e apreensão ou emissão de posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. Parágrafo 1º. A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição sempre que possível justificadamente do respectivo valor. O direito de retenção por benfeitoria deve ser exercido na contestação e na fase de conhecimento. Então, o que ele quer dizer aqui? Que esse cumprimento que reconheça a exigibilidade de obrigação de entrega de coisa, eu posso me valer de todos esses meios, do mandado de busca e apreensão, de emissão de posse quando se tratar de coisa ou de bem imóvel. E, eventualmente, a outra parte, ela pode pedir a retenção, só que as benfeitorias, elas devem ser alegadas e comprovadas na fase de conhecimento, na fase de constituição do título, tá? O que pode acontecer, eventualmente, no cumprimento de sentença? O executado, ele pode deixar de entregar o bem, negociando a sua benfeitoria. Ele pode falar assim: olha, eu só entrego o bem se eu eventualmente receber a minha benfeitoria. Então, ele pode reter o bem até que receba a sua benfeitoria. No entanto, a discussão do valor dessa benfeitoria, se ela existe ou se ela não existe, ela vai ser feita lá na fase de conhecimento, tá? Por exemplo, eu tenho que entregar um determinado bem imóvel, mas eu construí naquele bem, eu construí uma edícula, eu construí aquilo outro. Tudo isso deve ser apurado na fase de conhecimento. Se foi reconhecido em sentença,
Se existe um valor fixado, eventualmente o executado ele pode sim fazer a retenção desse bem e mencionar, falar assim, não, eu só vou entregar este bem a partir do momento em que eu receber o valor das benfeitorias. Então, o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de entregar coisa, nas demais questões ele segue todo aquele rito que nós já falamos, em questão da impugnação, dos argumentos trazidos, da questão da citação, da intimação, do requerimento pelo exequente, ele traz todas as demais questões. E é isso, pessoal, esse é o último vídeo. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. No final dos vídeos eu coloquei o meu telefone, o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem, podem me escrever por e-mail, fiquem à vontade. Espero que eu tenha contribuído com vocês e muito obrigada aí por esse período de aprendizado meu e de vocês também.